Bem-vindos ao Conexão Kardec, um canal que busca levar o espiritismo com uma linguagem jovem, dinâmica, simples, com temas que todos gostariam de saber, de conhecer, e esse é o intuito do nosso canal. Gostaria de pedir para que vocês sigam o nosso canal, compartilhem nossos vídeos, deem likes, ativem o sininho para receber as atualizações, ok? E hoje, para começar o nosso primeiro episódio, eu recebo uma convidada muito especial. Ela que nasceu numa família predominantemente católica, aqui em São Manuel, a cidade onde nós estamos. E que mais ou menos aos 15 anos começou a conhecer o espiritismo. E hoje ela trabalha no núcleo fraterno Nosso Lar, aqui da cidade, com o tratamento por magnetismo, que leva tanta luz e tanta coisa boa para as pessoas, né? Hoje eu recebo Ana Rossanesi, né? Rossanesi, isso. Ana, como que foi? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre mediunidade. E como que você descobriu a sua mediunidade? Porque a mediunidade é uma coisa muito natural do ser humano, né? Mas até você descobrir ela, que isso é natural e é uma mediunidade, você sofre bastante, sofre. Mas aí você acaba pesquisando, estudando. Hoje, nos dias atuais, a gente tem muitas informações. Mas lá, quando eu era bem jovem, né, era muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu tive a sorte de ter minha mãe, que a minha mãe tinha uma mediunidade, mas ela seguia a Igreja Católica, pela criação, educação, né, pela família. E ela sempre me deu muita oportunidade de ter essa abertura para falar sobre os sentimentos, tudo aquilo que eu sentia que era muito diferente e não sabia o que era, né? Aí você tem que procurar. E muitas vezes eu questionava o que era aquilo e ninguém sabia me falar, porque a gente não tinha pouquíssimas informações. E aí eu comecei a ver que havia algo estranho comigo, né? E aí era aquela sensação de loucura, sensação de não saber o que é, se era normal ou se eu era anormal, porque né, não tinha conhecimento. E aí eu fui pesquisando, perguntando, e minha mãe era benzedeira. Era muito louco, porque ela era benzedeira. E ela me levava em alguns lugares e essas mulheres me falavam, explicavam isso para mim, que isso era mediunidade, mas eu era muito nova, eu era criança. E aí, quando eu fui ficando mais velha, que eu fui tendo um pouco mais de liberdade, de poder não ter as pessoas que tem que ir à missa, tem que fazer coisas que eu acho que é natural, e eu acho que isso é muito inerente das pessoas mais antigas, mais velhas, né? E aí minha mãe me deu essa liberdade e aí eu fui em busca de saber o que era. E aí eu comecei a conhecer a doutrina, o espiritismo. É claro que existia aquela coisa, né, de você ir em busca de caminhos, né, que eu fui conhecer o que era a Umbanda ou outras coisas, porque, volto a dizer, não tinha conhecimento, tá? Então por isso que eu falo assim que o conhecimento é muito importante. Foi aí que eu abri meus olhos da mediunidade. E todos nós temos mediunidade? Todos somos médios. E a gente desenvolve essa mediunidade? Como que funciona? Na verdade, assim, a mediunidade está ali. Todo mundo nasce médium, né? Mas vamos usar um termo bem simples. A janelinha de alguns vem mais abertinha. Outros vem um pouquinho mais fechadinha. Aquele que é mais abertinha, aquela janelinha aberta, ela vai voar muito na mediunidade. Aquele que tem a janelinha mais ou menos, que não entende o que é, quando você começa a estudar, você tem o desenvolvimento mediúnico. Pelo conhecimento. O estudo é a base de tudo. O estudo, o conhecimento é a base de tudo. Você estudando, conhecendo o que é a doutrina, como ela funciona, como funciona a mediunidade, porque todo mundo é médium. Tem médium em todas as religiões. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica,
nos terreiros de Umbanda, todas as igrejas evangélicas, as igrejas de crentes, todos têm, porque todos somos médiuns. A mediunidade está ali. Alguns estão adormecidos, aí ela desperta. Você tem o desenvolvimento mediúnico. E quais são os tipos de mediunidade? A gente fala de psicografia, psicofonia. Quais são esses tipos? Clarividência. Clarividência. Clarividência é aquela que você vê. Psicofonia é aquela que você fala. Tem a psicografia que você escreve. E tem muitas outras, né? Por exemplo, eu tenho a minha mediunidade, além de ser da intuitiva, que é uma mediunidade que você tem aquela intuição de que algo está para acontecer, algo, né? E você não dá ouvido. Essa é uma mediunidade que a maioria das pessoas tem e não percebem. Exatamente. E aí você tem que fazer o quê? Prestar atenção. Ai, é estranho esse pensamento meu. Aí você fala, opa, né? Essa é um tipo de mediunidade. O desdobramento mediúnico, desdobramento do espírito, que é a tal da viagem astral. Mas quando sonhamos, é um tipo de desdobramento? A maioria das vezes. Nem sempre o sonho é somente sonho. Né? Porque existe aquilo que você teve no ocorrido do dia e aquilo que você é diferente. Você observa que é muito vivo, muito real, muito verdadeiro. Você fala, nossa, mas parece que aconteceu. Aconteceu. E aí nós temos, dentro de uma tarefa mediúnica, no caso, a gente consegue ter esse desdobramento para o auxílio. Tá? Mas isso você tem que ter uma preparação, a base de tudo que é o estudo, para que isso não aconteça e a pessoa não faça coisas erradas. E qual é o seu tipo de mediunidade? Esse principalmente, o desdobramento e a clarividência, porque eu consigo ver. Vejo muita coisa, percebo muita coisa, né? Mas assim, hoje está muito mais tranquilo, você vai ficando mais velho, experiente, muda. Você vai entendendo do que quando você é jovem você não compreende. E aí o estudo vai te dando mais base, a base de né? tudo, a base de tudo, o estudo. E como uma pessoa pode desenvolver mediunidade? Estudando. Só estudando. Praticando, fazendo a sua parte corretamente. É essa a base de tudo. E como a mediunidade influencia no seu dia a dia? Hoje é super tranquilo. Já sofri muito por interferência, você levar muito susto, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito básico. Quando jovem, eu nunca conseguia ir em baile, em festas, porque eu passava muito mal. Pela mediunidade. Você chegar num lugar onde tem um ambiente muito carregado e você entrar e você passar muito mal. Mas você entendia já isso? Isso foi mais quando eu estava mais adulta, mas quando eu era jovem, não entendia. E eu não conseguia ir em bailes. Eu não conseguia festejar. Tinha que ficar quietinha, sempre resguardando, porque não era legal. Mas todo lugar tem energia. Todos os lugares. Aí você aprende. Entendi. Você aprende a ter controle sobre isso. Entendeu? Você vai sair da sua casa, você faz uma prece, pede proteção. Aí você chega no local, você já faz um bloqueio. Por isso que é importante o estudo, a preparação, o entendimento do que é a mediunidade. Mas, por exemplo, a gente fala muito de velório, cemitério. Sim. Esses lugares têm uma energia complicada para quem já tem uma mediunidade desenvolvida? Desenvolvida? Já não. Porque a pessoa consegue filtrar. Filtrar. Mas para quem não tem, sim. Muitas vezes em velórios eu passei muito mal. Tá? Hoje eu vou em velórios apenas de pessoas que é muito próxima de mim e que eu sei que eu tenho que ir. Porque senão eu não... Mas aí você se prepara. Me preparo. Eu vou sair da minha casa, faço uma prece, peço proteção, crio um bloqueio em mim para que isso não aconteça mais. Não interfira. Deu muitas vezes chegar no velório e eu não conseguia entrar, porque eu passar muito mal, de passar mal, pelo fato da energia do local. A mediunidade, ela é abençoada, mas ela tem que ser muito bem cuidada. E quando você não tinha tanto desenvolvimento, aconteceu algum fato de um espírito se manifestar numa hora inadequada, inapropriada, e você não sabia o que fazer? Sim, aconteceu. Eu estava numa festa e uma pessoa chegou muito próxima de mim
e ela estava totalmente envolvida por eu não vou dizer assim para você, pela energia ruim, ela não estava bem, ela estava sendo influenciada, né, por espíritos são apenas um pouco ignorantes do sentido da vida, né? Que estão do outro lado e não entenderam ainda. Então, eles estão fazendo uma influência sobre ela. E eu cheguei próximo dela, como eu estou assim perto de você, e eu recebi um ataque deles. Porque eu comecei a perceber que o que estava acontecendo com ela e eu estava tentando ajudá-la. E aí eles me atacaram. Aí eu passei muito mal nessa festa, era um aniversário. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu já estava um pouco mais velha, uns 20 e poucos anos já. Mas não estava desenvolvido. Eu estava estudando, mas mesmo assim ainda acontece, né? E aí eu passei muito mal, tive que sair do local, tive que pedir socorro, pedir água, pedir para alguém vir comigo me ajudar, porque eu passei mal pra caramba. E você falou aí da mediunidade que você não conhecia, que você não tinha tanto estudo, não tinha conhecimento. Vamos supor que eu tenha mediunidade, ela está, vamos dizer assim, descontrolada, eu não tenha filtro. Eu posso bloquear ela? Ignorar ela de alguma forma? Você vai sempre estar passando mal. Você até pode, você até consegue não querer mais saber, não quero saber, isso não está me fazendo bem, isso não é legal, não é o que eu quero para mim. Você até consegue criando esse bloqueio, mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais. Vai ser cobrado isso de você, a sua própria consciência vai te cobrar de você ter uma oportunidade de ter um conhecimento e você não seguir em frente com esse conhecimento. Interessante. A mediunidade ela é maravilhosa, a espiritualidade ela trabalha muito lindamente com todos nós. Então, assim, nós precisamos apenas amadurecer isso, que a espiritualidade ela está muito aqui do nosso lado. Nossos anjos da guarda, vamos dizer assim, eles estão sempre conosco. E eles são da onde? Da espiritualidade. E a gente fala de anjo da guarda, de mentor, de tantos termos. É tudo a mesma coisa? Anjo da guarda, mentor? Não, é diferente. É diferente. O que é o anjo da guarda? O anjo da guarda é aquele nosso amigo muito próximo, alguém que tem um carinho assim enorme por você e ele quer te proteger, te cuidar. Estar com você. O seu mentor é o que vai te dar o caminho, o norte, para o que você tem que fazer. É diferente. Eu vou te escolher que eu quero te ensinar algumas coisas, Elinho. Então, eu vou ser o seu mentor. Você não é professor? E aí eu posso pedir para o meu mentor uma resposta de alguma coisa que eu estou em dúvida? Se você tiver merecimento, você terá. Ele vai te mostrar de alguma forma. Porque eu li nos meus estudos já, né? Como a gente fala que o estudo é tão importante. Importantíssimo. Que se a gente pede antes de dormir para o anjo da guarda... porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Sempre. E se a gente fala para ele, não, você pode interferir no meu livre-arbítrio se eu for para um lugar perigoso aí, você pode me trazer de volta. E aí ele traz mesmo. Isso eu já experimentei, eu fiz e ele traz mesmo. Porque às vezes eu ia num sonhos meio malucos, né? E eu falava, meu Deus, como é que eu volto? Como que eu volto? Aí eu comecei a autorizar. Eu falei, não, você está autorizado. Se eu for para um lugar perigoso, você pode me trazer. Não tem problema meu livre-arbítrio, não. Me traz de volta. E ele traz mesmo. Isso é verdade. Você pode mesmo. Pode, porque ele está ali para te cuidar, porque ele sabe que nós somos ainda tão pequenos, que nós estamos aqui aprendendo, crescendo, seguindo o nosso caminho evolutivo ainda. Então, eles estão aqui para nos ajudar. Então, você pode pedir, com toda certeza. Eles irão nos ajudar. Entendi. Sempre. Lembrando, gente, que nos comentários aí do vídeo vocês podem deixar dicas de temas para os próximos vídeos. Vocês podem deixar alguma pergunta, mesmo não sendo ao vivo aqui. A gente depois pode perguntar para a Ana, para os nossos colegas aqui, né? Então, fiquem à vontade aí para deixar nos comentários do vídeo aí o que vocês tiverem de dúvida, de sugestão, né? Até de temas para os próximos vídeos, tá? A gente vai ler tudo com muito carinho. E o que você aconselha, Ana, uma pessoa que tá assim, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de estudo? Como você teve um dia? Preocupada, indo num lugar e não entendendo o que está acontecendo? O que você aconselha essa pessoa a fazer? A procurar o estudo, o entendimento, no local muito sério, sabe? Porque a partir desse momento, local sério que eu digo,
aonde a pessoa se sentir bem. Como eu disse, numa igreja que tenha o conhecimento, te explique, te abra os caminhos, porque muitas vezes você vai num local que existe muita gente que tem muita ignorância, né, com relação à mediunidade, e isso faz com que a pessoa passe muito mal, né, se sinta mal, se sinta sem ajuda, sem auxílio. Não, vai estudar. Hoje nós temos, é o que eu acabei de dizer, nós temos muita informação. Nós temos nas nossas mãos informações. A internet está aí para isso. Você busca em coisas sérias, você encontra tudo aquilo que você precisa. O estudo é a base de tudo para te dar conhecimento, que é o mais importante. E como foi esse seu estudo? Quem falou para você? Quem fez isso para você? Você teve uma pessoa que te deu uma ajuda? Uma pessoa que hoje ela já não está mais no nosso plano, ela já partiu para o plano de lá, e ela pegou na minha mão e disse para mim assim, vamos comigo estudar, porque você vai conhecer, você está ficando doente por não ter conhecimento. Vou te levar e você vai conhecer, você vai ver como tudo vai se caminhar. E foi. A partir desse momento, as coisas foram se abrindo, os caminhos se abrindo. Eu entendi a mediunidade, que eu trabalho com isso, já faz mais de 30 anos que eu vou ao centro, que eu frequento, que eu trabalho há mais de 30 anos. Isso fez muito bem na minha vida em todos os sentidos. Você acha que depois desse estudo, você conseguiu, vamos dizer assim, filtrar essas energias? Muito. Você conseguiu entender o que estava acontecendo? Muito. Né? Porque o bom do espiritismo, eu acho que é que ele explica muito as coisas, né? Às vezes a gente ouve, por que isso aconteceu? Ah, porque era para acontecer e não te dão explicação e você fica... Então ali não, ali é tudo explicado. Sim, é essa a função. A doutrina, eu falo sempre isso, que o que ela traz pra gente é exatamente isso. É você ter entendimento e ter respostas para aquilo que você não entende. Porque, como eu digo, a mediunidade, ela no começo, você fala, meu, eu tô louca, não é normal, eu tô ficando... Acho que eu sou louca, acho que sou uma pessoa que não sou normal. Porque, viu, eu tô vendo umas coisas aí, escutando uns negócios, eu não sou normal. Então, assim, ela te traz a resposta. Mas com base, estudo, conhecimento. Sem isso, nada funciona. E assim, por exemplo, as idades influenciam? Uma criança tem uma mediunidade diferente de um adolescente, de um adulto? Sim, a criança, ela tá muito próxima da espiritualidade. Ela tem um canal direto, aberto. Porque a criança está com o pé mais lá do que do lado de cá. Porque é natural. Até a hora que ela completar os 7 anos, que antigamente as pessoas diziam, ai, porque ela vai fechando a moleirinha da cabeça dela. Exatamente. Porque nós temos o canal aberto, né? Aí o canal da espiritualidade direto. Então, quando ele está um pouquinho, ele vai perdendo. Aí, mas tem aquele jovem que está na euforia. Aí tem uma mediunidade que a gente vê que a criança sofre, o jovem sofre, porque não tem conhecimento, não entendeu o que é aquilo. Porque ele é diferente, ele se sente diferente. Muito, porque assim, eu vejo, eu escuto, eu sinto, e o amigo dele não sente, não vê, não percebe. Então, é complicado. E aí você vai ficando mais velho, você vai mudando, vai entendendo. E quando você envelhece, por exemplo, hoje eu, que já estou mais velha, eu percebo que está muito mais calma a minha mediunidade. Pelo conhecimento, pelo tempo de conhecimento que eu tive, do tempo de estudo, de ir em busca. Hoje é muito mais tranquilo, muito mais calmo. E você vai envelhecendo, você está madura, né? Você tem conhecimento de você estar amadurecendo todas as suas ideias, seus pensamentos, e tudo mais. É muito diferente. E me fala uma coisa, você lembra o primeiro livro que você leu? Nossa. Ou pelo menos você indica um livro para uma pessoa que está começando? Não. Tem livros maravilhosos, eu li muitos livros, muitos. Para os jovens, Violeta na Janela. É fantástico, fantástico. E assim, o primeiro livro que eu li, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu li O Nosso Lar. Porque a minha mãe tinha o livro, e ela tinha o livro com ela. E eu peguei e falei, vou ler esse livro. Quando eu li, eu fiquei apaixonada. Aí me abriu a mente, eu falei, é isso aí. E ela mesma te deu o livro? Minha mãe tinha o livro. E aí ela tinha o Evangelho no Lar, aí já peguei o Evangelho, um livro do Evangelho, eu já para fazer o Evangelho no Lar, pois eu tenho o Evangelho até hoje, que era dela, que ela me deu. Então é isso. O Evangelho no Lar, a gente sabe, é muito importante, né? Para trazer paz e tranquilidade para casa, para o seu lar,
Meu, não precisa fazer o evangelho segundo o Espiritismo, mas o evangelho da Bíblia, uma prece, todos os dias, traz aquela paz para o lar, aquela tranquilidade. E por exemplo, se eu vou num lugar que eu não sei, eu tô indo num lugar, chego lá, eu vejo que a energia é mais pesada. Eu posso chegar em casa e pedir proteção na hora de entrar para não carregar aquilo, para não levar isso para minha casa? Claro, porque nós temos os nossos protetores da nossa casa, né? Temos os nossos anjos particulares e temos os anjos, os guardiões do nosso lar. Então você chega na sua casa, você pede proteção. Tudo aquilo que você tinha na rua, nesse lugar que você foi, vai ficar do portão para fora. E o Evangelho no Lar também é uma forma de você Proteção proteger o seu lar, né? Exatamente, exatamente isso. E você acha que tem gente que tem medo de desenvolver? A maioria. Por falta de conhecimento. A maioria das pessoas tem muito medo de desenvolver por causa do medo. E quando não tem conhecimento, acha que vai acontecer alguma coisa, que você vai ser atacado, o seu corpo. Nada disso acontece. Mas para isso você tem que estudar. É porque existe, né, as pessoas quando falam de centro espírita, né? Você vai lá, você já vai ver o espírito andando ali, né? Já vai sair conversando. E não é nada disso, né? Você tá lá e quer ver, não vê nada. Né? Você chega lá e fala, queria tanto ver. Mas não tem nada para você ver, não é nada. Claro que não. Eu lembro até de uma história que lá no núcleo que você trabalha, tinha uns gatos que entraram no forro, né? E eles começaram a andar. O pessoal tava na sala de espera, meio assustado, ouvindo eles no forro, né? E aí até a menina que fica ali, ela falou assim, deu uma vontade de falar assim, gente, é só os espíritos chegando, tá? Eu falei, mas não ia ficar ninguém na sala. Ia sair todo mundo correndo, pouco medo. Gente, imagina, não é assim, não é assim. Não é. Pessoas que têm a clarividência, vai ver que tem eles realmente chegando, mas a gente fala que a gente queria tanto ver o outro, a gente não vê, não é dessa forma, né? É quando você se concentra, que você mentaliza, aí você começa a ter a oportunidade deles se mostrarem para você, entendeu? Agora, para alguns, eles se mostram, né, de uma forma assustadora. E aí eu acho que também a pessoa deve entender que não é assim. Se você tem uma mediunidade, você não vai sair falando com a pessoa chegar e falar assim, você não fala lá com meu pai, por favor? Não é assim, né? Você não vai. Se alguém falar, você dá um recadinho? Não, gente, não é dessa forma. Não é dessa forma. Não é dessa Tudo forma. tem um merecimento, né? Sim. E o telefone sempre é de lá para cá, toca, né? Não é daqui para lá. Você até mentaliza, você pede, aí você fala, nossa, queria tanto. Mas não é assim, né, gente? Não é. É tudo por merecimento, no momento certo. Com conhecimento. E nessa sua jornada, você levou alguém da família para o espiritismo ou o pessoal ali ficou mais no catolicismo? Na verdade, a minha irmã, né, vai comigo, sim, frequento. Levei bastante gente, mas algumas, assim, procuraram outros caminhos, mas que melhoraram muito, muito, muito. Mas a maioria continuou na igreja católica. Mas aí uma irmã sua você levou. Está lá até hoje. E você não tem conflitos em família por um seguir outro não? Não. Nossa, nós somos... A gente é totalmente tranquilo com isso. Cada um seguiu o seu caminho e vive todo mundo em paz. Ninguém bota o bico na religião do outro. Cada um cuida da sua. Que eu acho que é isso que é importante, né? Para você ter um equilíbrio, né? Ter equilíbrio, exatamente. Porque cada um ali vê de uma forma, né? Enxerga de uma forma, a religião, a sua espiritualidade ali dentro, né? Então não adianta. Mas você, quando fala que tinha, que não entendia, só você, ou seus irmãos também tinham? Só eu. Só você. Eu e minha mãe. Eu e minha mãe, que a minha mãe tinha aquelas coisas dela de ver. A gente chegava, minha mãe olhava assim, nós, assim, meio desconfiado. Falava, mãe, que foi? Que aconteceu alguma coisa? Não, só tô vendo quem tá aí com vocês. Bom, mãe, obrigado. Obrigado pela dica. Só eu e minha mãe. Minha mãe tinha uma mediunidade espetacular. Que bom. Mas, infelizmente, não pôde trabalhar com a mediunidade dela. Também eu acho que... É o que eu disse para você. Antigamente era muito difícil, né? Antigamente era muito complicado e a família é muito católica, então você tinha que ter um certo cuidado, né? E não se via com tanta naturalidade tudo essa diversificação de religião hoje em dia, né? Hoje, como eu sempre falo, hoje as pessoas têm que agradecer tanto, porque tem tanta informação. Você encontra em tantos lugares informação, a gente não tinha. Era apenas o centro.
Então era difícil, porque quando você entrava no centro, todo mundo ficava te olhando meio estranho, Meio né? torto. Meio torto, viu? Você tá, né? Tem alguma coisa diferente aí, né? Que você tá fazendo lá. Então era muito difícil. Foi muito difícil, hoje já não é mais. Graças a Deus que tá tendo essa abertura e esse esclarecimento. Graças a Deus. E aí a gente comentou, até perguntei para você uma dica que você daria para uma pessoa que está com medianidade meio descontrolada, você falou do estudo. Depois do estudo, o que te é pedido ali? É cobrado alguma coisa? Nada. Você é livre para fazer o que você quiser. O livre-arbítrio está ali. A gente apenas te convida a trabalhar na casa, né? Fazer os trabalhos da casa, ajudar, fazer a caridade, que é a única coisa que Jesus mostrava para nós. E é o que a gente quer fazer. Seguir os passos dele. É a caridade. A caridade, né? Já dizia. Somente isso, mais nada. Uhum. Não tem cobrança, você também, se você não quiser, não se sentir bem, não gostar, sem problema nenhum, você pode seguir para outro lugar. Uhum. E você pode estudar ali. E pode continuar indo na igreja, se quiser, fazer o que você quiser. O importante é você ter esclarecimento. Porque até o intuito do nosso canal é esse, porque o jovem hoje a gente não vê, né? Indo nas casas espíritas, né? Você não vê. Então, as outras religiões ainda têm uma certa forma de chamar eles, né? Sim. Mas a gente não vê no espiritismo essa ligação com o jovem, né? É porque o jovem tem medo de ter exatamente isso, obrigações, né? E aí fica difícil, né? Eles têm medo porque eles estão na ativa, começando a vida, eles vão estudar, eles vão fazer faculdade e querem a euforia, mas tem a mediunidade que está ali. Então, mas não é cobrado nada. Se ele se sentir à vontade para trabalhar, será muito bem-vindo. Mas se ele não se sentir, apenas estude para poder direcionar essa mediunidade e não atrapalhar no dia a dia dele, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante. Como dizia, né? E se tiver uma mediunidade desenvolvida, que seja feita com disciplina, no local certo, na hora certa, né? Exatamente. Eu não posso estar no supermercado e deixar... Não, de hipótese alguma. Isso não pode acontecer. Porque isso não é legal, isso atrapalha a vida dele mesmo. Então, assim, é para isso, é para que não interfira no dia a dia dele. O estudo é a base de tudo para isso. E eu lembro que dos meus estudos a gente falava muito da disciplina, e o jovem é difícil ver a disciplina. Por isso que eles não querem. E é necessário. E é necessário. É necessário. Se eu quiser passar no vestibular, eu tenho que ter disciplina no estudo. Exatamente. Se eu quiser entrar num concurso público... Tem que ter disciplina para você estudar e poder... Se eu quiser emagrecer, academia, disciplina, para ir sempre. Sempre, fechar a boca, né? Nada. Então, nada sem disciplina sem não disciplina vai. Não vai, exato. E a doutrina é a mesma coisa. E a mediunidade também. Que legal. É legal, é muito bonito. É muito, muito bonito. A doutrina é maravilhosa. Porque te traz tranquilidade, te traz abertura da sua mente para uma coisa que é mistério, que era mistério, que hoje a gente sabe que não é. Exatamente, que não precisa ser um mistério. Não é um mistério, imagina, de hipótese alguma. E todo mundo tem mediunidade, é inerente do ser humano. Eu acho que depois que você desenvolve ela, o gostoso é você saber interpretá-la. Sim, né? mais fácil. Você sentir e falar, me falaram mesmo que não ia dar certo essa história, ainda bem que eu não fui. Exato. Ainda bem que eu não segui esse caminho. Eu fui pro outro. Porque o ser humano já vai fazendo isso aqui, né? Ao invés de seguir a linha reta, quer seguir o que é certo, correto, né? Tentar ter a disciplina de fazer o que é certo. Não, ele vai fazendo caminhos tortos, né? É isso que eu falei, o que eu acho que é gostoso, depois que eu desenvolvi, foi isso. Foi perceber. De eu sentir, de eu ter esse sexto sentido, né? Essa intuição, que às vezes você ouve uma coisa e fala, será que não é da minha cabeça? Não é, não é. Você está sendo intuído. Tem que fazer, e você faz o quê? Não liga. Não liga, você fala, isso é coisa da minha cabeça. Exatamente. Então, quando você começa a desenvolver ela, o gostoso é isso. Exatamente. É você ter a noção do que está acontecendo e entender aquilo. Exatamente. E depois, lá no resultado final, você fala, entendi. Entendi, agora entendi. É isso aí, gente. Mas é muito legal. O nosso próximo vídeo é com a Nancy, que psicografou o livro aí do Dr. Wesley, né? Então, é um vídeo muito esperado, né, que a gente tem, assim, uma grande expectativa de poder conversar com ela, saber como foi feito esse livro, e no próximo episódio é ela que vai estar aqui,
E é ela que vai explicar tudo isso, e explicar como esse livro foi feito, né? Que é uma coisa que a gente também se pergunta muito, como que é feita essa psicografia, como é que é feito esse contato, né? Então, o próximo vídeo, lembrando vocês, é com a Nancy, né? Ana, eu queria agradecer a sua presença, tá? Foi Imagina. muito bom Eu que conversar com agradeço, você viu, pelo convite. sobre a mediunidade, Vamos conversar muito né? sobre isso aí. Se surgirem outros assuntos, a Vamos gente falar. vai te convidar de novo, Virei tá bom? novamente. E muito obrigado a todos que Obrigada, estiveram gente. presentes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.